Mas vamos então dar o nosso início cantando o hino do Inário, Ide. Esse hino ele é muito importante porque esse hino fala especificamente, é um hino de marcha, é um hino de convocação, e é um hino muito importante porque, para mim, ele fala exatamente aquilo que nós queremos ao estarmos aqui presentes no nosso encontro da manhã de sábado. Fica aqui o meu bom dia aos demais que estão aqui já presentes, somos 27 pontos até agora, e dentre os presentes, meu bom dia à irmã Carol, que deu um lindo testemunho, foi o Espírito Santo que lhe deu coragem, que guiou, e sei que o seu testemunho em relação à família hoje, irmã Carol, vai exatamente completar aquilo que muitos estão precisando. Então, estamos ansiosos Amém. também. Obrigada, pastor. Vamos então cantar agora. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, plena de bênçãos do glorioso Deus, que redime os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus, da graça sacrossanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Queridos, eu gostaria que essa primeira oração hoje fosse feita pela nossa irmã Angélica. Irmã Maria Angélica, poderia abrir seu microfone, e os que puderem ajoelhar, se ajoelhem. Vamos clamar a Deus pelas suas orientações, mas, acima de tudo, pelo batismo diário hoje do Espírito Santo para nos guiar durante esse dia. Vamos orar. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai querido, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte, querido Pai, deste grupo agora na santa presença do Senhor. Que privilégio, Pai Santo, esse chamado. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada, querido Deus, pela oportunidade de, na tua presença, Senhor, suplicarmos ao Senhor a nossa maior necessidade. Nós aprendemos que o Senhor tem o maior de todos os privilégios para nos conceder neste mundo, o maior dom que é o Espírito Santo. Querido Pai, neste momento, suplicamos ao Senhor que nos preencha, Pai, com o teu Santo Espírito. Que o Senhor nos coloque, querido Deus, como um vaso de boca para cima, para ser cheio, transbordante nesta manhã do Espírito Santo. Que o Senhor nos possua através do Espírito Santo, Pai. E que está na tua presença seja a maior necessidade do teu povo que está aqui reunido e da tua igreja, Pai Santo. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos, querido Deus, desejar responder ao teu chamado. Para isso, suplicamos que o Espírito Santo venha nos fortalecer, venha nos encher, querido Deus. Restaure em nós o caráter de Jesus também, Senhor Deus. Nós precisamos tanto, que a nossa família precisa tanto, que a tua igreja precisa tanto, Pai. Envia o teu povo restaurado em nós o teu caráter. Abençoe, querido Deus, este grupo. Abençoe, Pai Santo, com a tua presença, esta reunião, querido Deus. Que tudo que seja feito aqui seja para honrar, exaltar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Usa, Pai Santo, o teu servo, o pastor Edson Loura. Que cada dia mais o Espírito Santo motive ele, querido Deus. Cada dia mais o teu Espírito use o pastor para que a tua igreja seja renovada. Seja com cada membro, que tudo que seja feito aqui nesta manhã, que cada testemunho, querido Deus, seja para exaltar o nome do Senhor. Fortalece cada membro desta igreja que se reúne. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Angélica. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Queridos, eu quero rapidamente falar com vocês aqui a respeito de algumas pessoas que têm nos procurado, querendo entrar e participar do ID, das duplas de oração. E gostaria que você entendesse um pouquinho, antes de abrirmos aqui a Bíblia, algumas questões que vai nortear os que querem conhecer o ID, que até mesmo lá no início nós relutamos usar a palavra projeto, que é a primeira coisa que vem na nossa mente. É um projeto de dupla de oração, mais um projeto. A igreja está cheia de projetos. O que eu queria enfatizar e até repetir o que às vezes temos falado aqui, é que, na realidade, nós não temos buscado desenvolver ou aplicar um projeto. Na realidade, tem mais de 2000 anos que Jesus comissionou os filhos dele a fazer discípulos. Simples assim. Ele falou, ide fazer discípulos. E então, queridos, na realidade, fazer discípulos, estar numa missão, é um estilo de vida. Então, nós queríamos que você entendesse isso sempre que você ouvisse falar do ID. E essa família ID, que temos hoje pessoas do meu distrito, temos pessoas de outros estados. Por quê? Nós temos visto que são poucos os que querem, de fato, a missão constante. Por que eu falo missão constante? Porque, na realidade, fazer por um tempo e depois tirar férias é algo que está na nossa mente, não é verdade? Você pega e faz algo por um tempo e ok, maravilha, e depois você simplesmente tira férias. E me aconteceu algo esta semana que me preocupou bastante. E ao mencionar aqui para vocês o que estou aqui preocupado, eu até estou aqui, estava querendo ver, já visualizei aqui no laptop para ver se a irmã estaria aqui conosco, mas ainda não entrou.
eu não sei nem se ela recebeu o link mesmo, se ela está lá no grupo. Mas o que aconteceu? Uma irmã que está no grupo, que conheceu os momentos a sós, ficou fascinada, foi convidada, participou ali dos momentos, tem sido uma bênção para ela buscar a Jesus como primeiro na vida. Essa irmã simplesmente, há esses 3 meses ali no ID, não tem dupla de oração, não tem orado pelo batismo diário do Espírito Santo e, o mais importante, não está sendo discipulada. E aí, ao conversar com ela, liguei para ela, orei com esta irmã. Ela tem uma filha de 12 anos em que ela sugeri que ela orasse com a sua filha todos os dias, mas ela me contou algo que me chamou a atenção. Por favor, eu não quero aqui em nenhum momento puxar a orelha de ninguém, mas isso estou puxando a minha orelha em primeiro lugar. Estou me trazendo aqui a responsabilidade do que, se nós estamos aqui querendo estar na missão ID, eu tenho procurado colocar as pessoas junto com outras mais desanimadas para que um discipule o outro. E antes de contar, então, essa questão que me preocupou ao receber o contato dessa irmã, eu quero aqui citar, tá, irmã Maritã? A senhora está aqui conosco e eu não sei se a irmã Shirley está, mas ela me mandou uma mensagem feliz, falou: que irmã consagrada, que bênção, pastor, me escolheu a irmã certa. Eu fiquei feliz com a mensagem da irmã Shirley. E eu não sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela entrou, ela não entrou ainda, mas quem sabe, irmã Maritã, ela vai exatamente se motivar para estar presente às 6 horas da manhã também, buscando nas madrugadas também diariamente, fazendo o seu contato. Mas por que eu mencionei, irmã Maritã, esse exemplo e como a irmã Shirley está feliz? Porque essa outra irmã, ela me fez esse contato e então eu perguntei: irmã, se nesses 3 meses a irmã está aqui buscando, não é? Está participando já 3 vezes, ela participou aqui às 6 horas da manhã, tem procurado fazer seus momentos a sós, me procurou agora porque quer saber quando vai ter outro Momentos a Sós. Eu dei a data de março, mas, irmã, me conte uma coisa: a senhora não está recebendo estudos bíblicos? Eu nem gosto de falar recebendo estudos bíblicos, gosto de dizer, não está sendo discipulada. Ela disse: pastor, eu estava, é que agora a pessoa que estava me dando estudos bíblicos está de férias, então provavelmente só volto em fevereiro a ter estudos bíblicos às sextas-feiras. Queria chamar a atenção para vocês: será que foi esse o ID que Jesus nos deu? Vocês veem no Novo Testamento os apóstolos tirando ano a ano férias, porque dizem: não, agora eu não vou dar estudo, não vou pregar, não vou... Vocês acham que é isso que você encontra na Bíblia? Ou nós estamos aqui, eu tenho o meu amigo Daniel, vou pedir que ele também me ajude nessa ilustração que eu vou usar. Quando um exército vai para a guerra, Daniel, Daniel, tem data para terminar a guerra? Ou quando que a guerra termina? Tem férias no período de guerra? Olha, você já está aqui na guerra há 2 anos, está com férias vencidas, agora vai para casa. Me conta, como é que é a estratégia de uma guerra no quesito militar, que dá para ilustrar muito bem, Daniel? Pastor, eu vou até abordar de uma maneira mais simples. Acho que a maioria sabe, né? Eu sou militar do Exército, mas a gente presta um juramento à bandeira, no qual nós nos colocamos inteiramente à disposição. E tudo mais é preterível pela missão. E quando eu prestei esse juramento, eu não conhecia a Deus verdadeiramente. E hoje, né, ao fazer o ID com o Senhor e o Senhor me discipular, eu percebi o quão mais importante é a missão de Deus, em detrimento da missão, de qualquer missão do ser humano. Então, nós devemos, sim, estar 100% disponível para a missão. Aí eu queria até fazer um adendo aqui, pastor. Não quer dizer, pelo menos eu entendi assim, não quer dizer que nós não vamos tirar nossas férias, ou fazer uma viagem, ou fazer outra coisa. Porém, as nossas atividades, o compromisso que nós temos com o nosso discípulo, essa missão ela não pode parar. Vamos então agora curvar a fronte e vamos pedir mais uma vez a Deus que nos dê esse senso de urgência na missão.
Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, exaltado, glorificado, santificado seja o teu santo e bendito nome na vida de cada um de nós, os teus filhos. Aqui nos encontramos, Pai querido, te pedindo licença, te pedindo autorização para entrarmos no teu Shekinah. E queremos, Pai querido, na oportunidade, te suplicar o batismo com o Espírito Santo. E sendo batizado com o teu Espírito Santo, ter a urgência de proclamar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho eterno a todas as pessoas que o Senhor colocar em nossas frentes, em nossas mãos, em nossas vidas. Queremos, na oportunidade, de suplicar que continue abençoando o teu servo, pastor Edson Loura, para que continue, Senhor Jesus, sendo um instrumento para ajudar filhos teus a ter a urgência, a querer ter a urgência da pregação do Evangelho. Pai querido, esse mundo está ficando muito difícil. Não queremos mais ficar aqui muito tempo, mas precisamos pregar o Evangelho. Então, Senhor Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo. Nos dá essa urgência, nos dá esse desejo, nos dá essa vontade, Pai, para que possamos sair da nossa zona de conforto e irmos proclamar a tua mensagem, avisando as pessoas de que o Senhor quer voltar, para que as pessoas sintam a necessidade de abrir o coração para te aceitar e se prepararem para a eternidade. Ó Pai amado, as bênçãos que o Senhor preparou para nós nesse dia nos conceda, não por méritos, mas por tua misericórdia. É o que rogamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, obrigado, minha irmã. Bom, no nosso encontro, eu queria mencionar para vocês que temos algumas questões que a gente tem assim, sempre seguido, que uma delas é cantamos um hino, depois fazemos uma oração, temos as considerações, abrimos agora a palavra, estudamos a palavra, temos o momento do testemunho. E alguns já me perguntaram, mas isso não é uma formalidade? Eu queria mencionar a vocês que na igreja, quando cantamos um hino, depois oramos, depois temos a pregação da palavra, tem uma razão. Quando nós cantamos o hino tem o poder de nos preparar para esse momento com Deus. Depois que nós oramos, nós convidamos a Deus e reafirmamos que naquele encontro, ou nesse encontro que estamos agora, queremos a presença e a direção de Deus. E depois, queridos, quando vamos à palavra, isso acaba tendo um poder mais eficaz. E é por isso que nos cultos em casa, eu estou mencionando isso, porque as pessoas, quando me questionam, se não é uma formalidade, também no nosso grupo ID, já que é um programa simples, nós sempre temos um encontro onde todos podem falar. Na realidade, não é uma formalidade, é uma necessidade de nós seguirmos algumas questões que vão auxiliar. E eu percebo, ao conversar e perguntar a essas pessoas que me perguntam, de que elas, às vezes, têm costume de, no culto do pôr do sol, por exemplo, ou em outros cultos, por exemplo, fazerem mais ou menos assim, sentam para fazer o culto, abrem a Bíblia, começam ali já lendo um versículo, fazendo agradecimentos, e cantam até depois um hino, e depois simplesmente oram já para fechar o programa, ou seja, não foi feito nem a oração no início, convidando o Espírito Santo, que é o único que convence. Então, fica aqui, eu senti desejo de lembrar que nós precisamos estar sempre pedindo a Deus a sua presença antes de abrirmos a palavra de Deus. Então, obrigado, irmã Doranei, por orar, pedindo o Espírito Santo, e vamos abrir a palavra agora. Espero que hoje a Carol tenha mais tempo, então vamos tentar, assim, nos comentários, ser bem precisos,
mas nós vamos a Salmo 116. Nós vamos focar nos 3 versos. Quem pode ler, por gentileza, é só abrir seu microfone. Irmão Mário, pode abrir, irmão Mário, para nós. Pode Pastor, ser? eu queria só registrar aqui a presença da nossa irmã Cleide, lá da Itália, irmã Cleide Moitinho. Um prazer tê-la aqui conosco, irmã. Seja muito bem-vinda, viu? Amém, amém. Salmo 116, verso 12, 13 e 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Obrigado, irmão Mário. Agora os comentários. Vocês sabem que eu, como pastor, fico mordendo a língua para não começar a pregar, né? Já tenho aqui vontade de falar, mas olha, é uma pergunta, depois ele mesmo, o salmista, responde, e dentro do próprio salmo tem um contexto maravilhoso que justifica a sua resposta. Pastor, eu achei interessante, eu não li o capítulo ainda, né, o salmo completo, mas eu achei interessante o fato de que a pergunta, né, o que eu vou dar ao Senhor diante de todos os benefícios que ele me proporciona? E o que ele pede, seria dar para Deus, mas na verdade é uma coisa que vai beneficiar a mim próprio, que é eu tomar o cálice da salvação. Na verdade, quem é que dá a salvação? É Ele. Então, Ele me pede uma coisa que, na verdade, é Ele quem está dando, que é a salvação. Então, eu devo tomar, né, o cálice, ou seja, fazer uso, né, digamos assim, do que Ele me proporciona. Ou seja, é outro benefício. Fica até interessante essa... Eu não sei se eu conseguiu compreender o que eu estou querendo dizer, Sim, mas sim. o que Ele pede não é algo que eu realmente vou dar para ele, pelo contrário, eu vou tomar posse daquilo que ele é quem me dá, que é a salvação. E ele pede que eu invoque o nome dele, cumprindo assim, né, e cumprindo os meus votos, a aliança que eu firmei com ele ali, e sobremodo no batismo. Excelente, excelente. Quem mais deseja, tem aqui, eu não tenho o nome completo, MC Roosevelt, é isso? A Maritã está levantando a mão ali, pastor. A mão virtual aqui. Pode não, pode falar. Bom dia. Bom dia. Então, esse verso me chama... Feliz sábado, tá, irmãos? Deus abençoe a todos. A irmã irmão, falam da onde? Irmã, eu sou de Marituba, Pará. Pará, irmã. Deus te abençoe. Seu nome? É Rosalba. Rosalva, mas aí colocou no celular aqui um nome mais difícil, viu? Complicou. É McRudo. Tá, é porque é o sobrenome do meu filho. Tá bom. Irmã Rosalva, pois não, pode comentar. Então, quando o irmão leu o verso aí, eu também não li o texto todo ainda, mas me chama a atenção de que, assim, eu preciso reconhecer o que Deus tem feito na minha vida. Porque o que leva só a me dizer assim, nossa, o que te darei, Senhor? Né? Que te darei? Quer dizer, o que eu recebo de Deus, vida, saúde, bênção, proteção, coisas grandes, coisas pequenas, deve me impulsionar, né? Diz, puxa vida, eu fui tão agraciada que me leva a perguntar, Senhor, o que eu posso fazer? A gente sabe que humanamente não tem o que a gente fazer, mas a gente fica tão agradecido, tão assim, honrado, né? De perceber o amor de Deus, o cuidado dele, que me leva assim, o que eu posso fazer para agradecer o que tu tens feito por mim, porque é grandioso demais. E aí é o que o irmão falou. E, ao mesmo tempo que eu digo, Senhor, o que eu posso fazer, o Senhor vai dizer justamente aquilo que eu preciso fazer, mas que vai me beneficiar também. Então, eu vejo assim, o primeiro passo é o reconhecimento. Você reconhece o que Deus tem feito na tua vida verdadeiramente, porque se reconhecer, irmãos, a gente faz tudo. Eu lembro que uma vez que eu estava no internato, e era no interior aqui da Transamazônica, eu tinha 17 anos na época, e nós precisávamos voltar para o colégio. E era a estrada, não tinha carona, estávamos a pé, em torno de 7 pessoas, 7 meninas. E nós estávamos desesperados, porque já ia dar 9 da noite, a gente estava muito longe do internato, e era Transamazônica, onça, animais.
e nós orávamos, clamávamos, e apareceu uma carona. E a pessoa estava com o carro muito cheio. Para encurtar a conversa, a pessoa foi em tal lugar, 30 quilômetros, voltou só para nos buscar. Nós ficamos tão agradecidos, nós choramos, agradecidos que se a gente pudesse, assim, deitar no chão para a pessoa passar por cima, lavar o banheiro da pessoa, lavar a casa da pessoa, porque o que ele fez, né, de desocupar o carro só para nos buscar, e não era caminho dele, ele fez algo imerecido, já nos tocou. Imagina para com Deus. Nós precisamos ser tocados, né, para reconhecer essa grandiosidade de Senhor, eis-me aqui, o que tu queres? Porque tudo que tu pedires é pouco, e eu estou disposta a fazer pelas bênçãos que o Senhor me deu, ou me dá, Amém, né? irmã Rosalva, muito obrigado. Agora vamos partir para o lado, ou seja, a resposta, a pergunta foi feita. Agora, e a resposta? O que significa a resposta do salmista? Quem pode comentar, então? Pois não? Quem vai... Pastor, bom sábado. Maritã, feliz sábado. Feliz sábado. Desculpa dizer bom sábado. É na Itália que diz bom sábado. Eu achei tão, sim, tão frio, né? Porque nós latinos, né? É que eles são latinos, mas não fala feliz sábado, diz sempre bom sábado, fratelli. E feliz sábado é bom. Desculpa o meu, de vez em quando me sai o bom, mas eu gosto mais do feliz sábado. Tá. É sempre bom. Mas o que eu achei assim, muito interessante, eu me senti nesse início, tantas duas versões, que diz assim, que o Senhor inclina. É como se fosse uma criança que está chamando o pai, tantas vezes ele está ocupado com tantas coisas, e quando a criança consegue ver que o pai baixou com aquela atenção para ouvir, é tudo na vida. E eu me senti assim, agradecida e confiante e com esperança de que o Senhor se inclina. É nós que inclinamos, vê que quando a gente vai fazer uma oração para Ele, a gente se inclina a sua cabeça. Imagina o Senhor inclinar a cabeça para nos ouvir. Isso é grandioso. E ali você pode falar de tudo e pedir de tudo para Ele. Obrigado, irmã Maritã. Quem mais gostaria? O irmão Jailson levantou a mão. Pode falar, irmão Jailson. Feliz sábado para todos. Sobre a resposta, pastor, eu achei muito interessante aqui para mim, quando ele fala, tomarei o cálice da salvação. Muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida de todos nós. E o que devemos fazer? Aceitar a salvação que Ele disponibilizou na pessoa de Jesus. Eu vejo essa resposta dessa forma. Quando eu aceito, aí eu estou fazendo o que Ele espera de mim. E, na parte de baixo, cumprir os meus votos. E aí sim, aceitando a salvação, agora ouvir o que Ele tem, né, para eu cumprir os votos que eu fiz ali, com o meu compromisso de permanecer salvo, né, ou seja, continuar nele, aceitando todos os dias essa salvação, cumprir a missão. Eu vejo dessa forma. Muito obrigado. E olha, ficou maravilhoso com fundo musical natural aí, o galo cantando. Muito bacana, viu, Jailson? Foi muito interessante. Irmã Doranei, pode falar. Isso só acontece em Camaçari, viu? Ô, irmã Doranei, que galo legal, né? Cantando. Mas o Mário tem gato, temos muitos animais o aqui. O irmão Jailton daqui de Camaçari. Pois não, irmã Doranei. Eu ia falar justamente desse cumprir os votos, né? Quando nós aceitamos a Jesus, a gente faz um voto batismal, né? A gente tem uma série de votos que é lido, a gente diz sim, sim, sim. Então, eu estou querendo fazer um link aqui com cumprir esse voto com o ID, né? Então, quando a gente toma o cálice de Jesus, o cálice da salvação, a gente cumpre o voto, inclusive o voto do ID, né? O voto de ir fazer a vontade de Deus. Esse foi
a minha observação com relação ao verso 14, né? Cumprirei os meus votos ao Senhor. Amém. Então, Amém. cumprirei. Então, a gente precisa verdadeiramente cumprir esses votos. Amém. E alguém comentaria o que estaria por trás quando fala cálice? Pastor, A irmã Cecília quer falar também. Carol, pois não, Carol? Sofrimento, cruz. Isso. Obrigado. Carol, pois não? Exatamente, irmãos. Eu estava pensando aqui, quando a gente lê, né, quando a gente reflete sobre a palavra cálice, cálice a gente lembra da ceia, a gente lembra de brinde, a gente lembra de vitória, a gente lembra de celebração, mas a gente também lembra de Jesus na cruz, né? Quando ele fala para o Pai, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, assim, isso significa também que a vontade do Senhor, ela pode se manifestar muitas vezes e se apresenta contrário à nossa vontade, contrário ao nosso conforto, contrário à nossa inclinação, totalmente, é 100% contrário. E isso pode significar, e na realidade tem um objetivo, né? Que é a morte do eu. E quem é que quer aceitar o cálice que vai tomar, consciente de que vai morrer? Né? A morte do eu, a morte da minha vontade, a morte do meu desejo, da minha inclinação, é sofrimento. Então, ele fala, olha, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar o cálice, eu vou tomar, eu aceito o cálice da salvação e eu vou invocar o nome do Senhor. Então, assim, é muito profundo essa sentença aí, é rico. E aí você me provoca, Carol, não vou conseguir ficar calado, não vou pregar, prometo. Mas, queridos, vocês olharam o versículo 15, quando a Bíblia fala que devemos dar graças em tudo, e em novembro, agora no final do ano, eu sepultando meu pai, vocês sabem do cálice amargo que eu tomei, mas não foi feita a minha vontade. Clamamos, tivemos um grupo com orações lindas, muitas orações para que Deus desse vida ao meu pai, que ele saísse do entubamento, mas Deus tinha outra história para finalizar. E ele fala aqui, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ontem tivemos o pastor Jairo, a doutora Elisa Biasi e outros que descansaram aí ao redor do mundo, que nós nem conhecemos, mas quantos Deus tem como precioso os que estão com ele. E nós temos outra visão. Será que você está disposto a aceitar a morte de um filho? Estaria você disposto, como Abraão esteve, de sacrificar Isaque? Você está disposto a tomar o cálice? Eu vou permitir mais uma ou duas aqui, tá? E a gente vai para o testemunho, mas uma coisa eu queria que você entendesse. O que você tem dado ao Senhor? O restante do seu tempo? O restante do que sobra? Ou Deus tem estado em primeiro lugar em tudo na sua vida? Queridos, Deus é maravilhoso. E Ele não erra nunca. Até quando nós pensamos que estamos num lugar, assim, num caminho, numa situação que não tem volta, Deus não erra nunca e devemos aceitar como vindo do Senhor todos os cálices amargos também. Irmão Márcio, quer falar? Por favor, pode abrir seu microfone, irmão Márcio. Obrigado, Carol. Bom sábado, queridos. O que me chamou a atenção muito foi o versículo 14, né? Quando ele diz, cumprirei os meus votos na presença do Senhor. E antes de nós nos batizarmos, né, nós falamos alguns votos ali. E um dos votos é influenciar outras pessoas também a conhecer Jesus Cristo, né? Verdade. Então, eu voto também para o versículo 13, né? Tomar o cálice da salvação é questão da renúncia, como a irmã acabou de falar também, né?
exige muita renúncia nossa. Quando Jesus Cristo nos fez o convite, ele diz: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Esse foi o que me chamou a atenção, esses versículos aí. Obrigado, irmão Márcio. Queridos, irmã Luciene, que levantou a mão virtual, é isso, irmã Luciene? Pastor, a irmã Cecília já está levantando a mão ali, não é a virtual, mas já faz algum tempo. Se o senhor puder dar oportunidade para ela. Então, me ajude, depois dela, a Luciene. Pode falar. Ok, estão me ouvindo? Estamos. Feliz sábado. Feliz sábado. É um prazer muito grande agora, nesta hora aqui, mas daqui a pouco eu estou indo para a igreja, porque eu estou com a chave da igreja, daqui do Cascalho, moro aqui em Taquara. Mas falando sobre cumprirei os meus votos, né? A partir dessa pandemia, assim que começou a pandemia, eu ainda assisti uma tal de uma novela, que era Meu Beijo é Teu, Meu Abraço é Teu, um negócio assim. E então aquilo ali começou a me incomodar diante da situação que estava, e às vezes, na hora do culto, de 5 horas, eu tinha que mudar esse negócio para assistir. Então, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí a coisa dizia, não, assiste, daqui a pouco você muda para o culto. E eu ficava nesse impasse. Mas como foi um dia, eu disse, olha, eu vou casar com o Novo Tempo. Então, eu fiz esse voto, né? Sei, tudo bem, ok, qualquer pessoa pode dizer, mas na casa de alguém eu posso chegar, eu posso até ver, mas na minha casa, eu casei com o Novo Tempo. Então, foi um voto que eu fiz, né? E eu tenho que cumprir, né? Casei com o Novo Tempo. Então, eu gostava muito de assistir um domingo. Todo mundo odeia a Cris. Eu gostava demais disso, coisas da... Mas agora eu não consigo mais. Mas eu escuto vozes, filhazinho de mim assim, vai, assiste não sei o quê. Mas eu casei com o Novo Tempo. Eu tenho que cumprir meu voto diante de Deus. Então, vou até onde Deus quiser. Obrigado pela fala, e eu aproveito para dizer, queridos, quer bebamos, comamos, ou façamos qualquer outras escolhas, vamos ouvir vozes querendo levar a gente para filmes, desenhos, novelas, coisas que vão tirar a nossa conexão com Deus. Então, nós precisamos saber realmente fazer votos de pertencer a Deus em tudo. Obrigado, irmã Cecília. Irmã Luciene, o seu... Obrigado. Pode abrir o áudio. Pronto, mas não é Luciene que vai falar, não, é Josué. Fala, Josué. E temos muito que lembrar o versículo da semana passada: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a gente não permanecer na verdade, ela vai nos condenar. E a questão dos votos, a gente tem que ter muito cuidado em fazer um voto para o Senhor, para que a gente não venha o desonrar. Então, a própria palavra de Deus fala que a gente não seja precipitado em fazer um voto, porque o voto que a gente faz ao Senhor, temos que cumprir. Porque eu já fiz um voto ao Senhor e não cumpri, preferia não ter conhecido a Deus, porque as consequências vêm. Que Deus, ele aproveita essas falhas nossas para nos disciplinar. Então, temos que ter muito cuidado o voto que fazemos ao Senhor. Então, Josué, o bom é que esse nosso Deus, até quando nós erramos, ele é misericordioso. Verdade. E por isso que a gente não é consumido. Quando a gente ainda erra, quando descumpre. Israel descumpria os votos e Deus voltava atrás ali, tentando resgatar. Claro, ele disciplina e repreende a quem ama. Obrigado, viu, Josué? Um bom dia para todos. Bom dia. Queridos, encerrando para irmos para o testemunho, alguém mais? Acho que já posso ir para o testemunho. Obrigado a todos. Então, nesse momento, queridos, eu queria agora, antes da Carol falar e dar o testemunho dela, eu gostaria de dizer algo a vocês. Queridos, Deus, de uma forma especial, Ele está querendo que eu e você entendamos que temos como gratidão a Deus, temos que aceitá-lo, estar sempre em primeiro lugar. Precisamos oferecer sacrifícios de ações de graças. Versículo 17. Precisamos invocar o nome do Senhor, como está também no versículo 17. E logo no versículo 1 e 2 fala a mesma coisa: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que Deus esteja contigo nas decisões. Estamos estudando no livro Ciência do Bom Viver agora pontos
bem difíceis para alguns, e eu e Daniel temos comentado, né? A questão de deixar o alimento carne. Ontem eu comentei com a minha esposa o exemplo que Ellen White deu, pegar um animalzinho de estimação e entregar ao açougueiro, foi o que ela disse ali no capítulo. Será que eu teria coragem de fazer isso? Não. E por que eu tenho coragem? Olha, coisas assim... Como eu vou fazer votos, tomar decisões, como foi também no sábado retrasado, Daniel escolheu firmemente não se contaminar. Por que nós nos contaminamos com coisas impróprias, não comemos adequadamente, não cuidamos do corpo, não fazemos exercício como deveríamos, não repousamos no horário devido, dando sono, não cuidamos em cumprir os 8 remédios que Deus deu para nós? Queridos, é tanta coisa implicada, mesmo que a salvação não seja pelas obras, mas ele quer de uma forma especial que as obras apareçam. Então, o que eu vou dar para o Senhor? Eu vou dar agora o meu coração por completo. E ele vai transformar as coisas hoje difíceis de serem transformadas. Ele vai agora fazer tudo o que precisa ser feito. Sabe por quê? Os milagres, impossibilidades, nas mãos de Deus se torna possível. E eu queria, Carol, dizer que, olha, o que você falou que contaria para a gente hoje, o seu testemunho, eu vou te falar. Olha, impossibilidades, sabe? Coisas que para nós parece impossível que se realize. Deus promete e ele vai cumprir. Basta que o homem se entregue a Deus. Carol, eu havia falado que te conheci no NASP. No NASP, na realidade, a sua mãe foi para lá depois, etc. Mas você, para te livrar a barra, eu era professor no NASP e você era uma menina, tá bom? Ficou melhor assim hoje? Uhum. Sim. Você Exatamente. Estava menina e eu já de cabelos brancos, aí também você também não me judia, né? Mas eu já era, né? Mas com 2 filhas, você nem casada era, então te livrei a barra agora, tá bom? No sábado passado eu judiei um pouquinho. Nada, tranquilo, pastor. Irmãos, muito bom poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Foi exatamente 6 anos atrás, quando eu conheci os momentos a sós com Cristo, enfim, Deus começou a fazer toda aquela obra de tirar pecados, né, de nos limpar, de nos ajudar a abrir o coração para Ele. E uma das coisas muito difíceis que aconteceu nesse período foi que, assim, eu tinha uma mentira guardada com meu marido. Antes de nos casar, a gente namorava, tal, né? Ele me fazia uma pergunta de vez em quando, e aquilo para mim não tinha relevância. Só que para ele eu sabia que tinha, então eu mentia. E daí, nesse momento, Deus falou, né? Deus pressionou. Lembra daquela mentira que você contou? Você vai ter que confessar para ele que você mentiu e que as coisas não eram como você dizia que eram. Isso, assim, foi muito difícil. Quando eu contei para ele ficou muito bravo comigo, ficou muito nervoso, muito estressado. Mas, né, Deus faz a obra, graças a Deus ele conseguiu, ele me perdoou e graças a Deus. E nesse momento nós estávamos vivendo uma crise conjugal muito grande. Nós estávamos realmente assim, a ponto de nos separar, porque um não suportava mais o outro. Bem, e eu fui para o meu primeiro retiro no final do ano, dos momentos a sós com Cristo, né? Onde a gente passa ali 7 dias em vigília. Irmãos, eu não sou, Deus não fala assim comigo sempre. Eu queria muito poder sempre ouvir a voz de Deus, mas não ouço, passo muito tempo não ouvindo. Ouvindo sim, através da palavra, através de um hino, impressões, mas não ouvindo. Mas nesse retiro, 6 anos atrás, foi lá no Mato Grosso do Sul, eu ouvi Deus falar comigo, e Deus falou assim, muita coisa importante. Primeira coisa que ele trouxe para mim, ele trouxe assim, que naquele momento de crise conjugal, a gente tinha decidido fazer um culto de ação de graças, para poder, eu até falei para ele, falei, mas nossa, o que a gente vai fazer lá, né? A nossa vida tá uma miséria, e eu nem queria ir lá, porque eu estava triste, o nosso casamento fracassado, mas assim, a gente foi, ele tinha convidado um grupo para cantar, e naquele momento,
Eu ganhei, o grupo eles deram um presente para mim e para o meu esposo. E eu ganhei uma bombonière com frutas secas, castanhas. E quando eu recebi aquele presente, eu tive um sentimento assim diferente. A gente sempre fica feliz quando ganha um presente. Mas só que eu não fiquei feliz, eu fiquei muito feliz, eu fiquei felicíssima. E eu agradeci muitas vezes, e eu olhava para aquilo, e aquilo me fez muito bem. E nessa vigília, Deus me fez lembrar, porque o aniversário de casamento foi em dezembro, no início, e a vigília no final de dezembro. Deus me fez lembrar desse acontecimento, e Deus falou assim, você lembra disso? Aí Deus falou assim, eu te dei aquele presente. Eu te dei porque eu queria te confortar, eu queria te fazer feliz, eu queria que você ficasse bem. E assim, foi muito especial aquilo para mim. Depois, eu liguei para o irmão e eu falei, irmão, foi Deus que me deu e tal. E ele disse que orou durante um mês, perguntando para o Senhor o que ele deveria me dar. Então, Deus mostrou aquele presente, foi especial. Só que daí Deus continuou, e Deus pegou e falou assim, foi como se Deus tivesse aberto uma cortina, e eu havia tido alguns conflitos com meu marido um pouco tempo atrás, antes, e Deus falou assim, olha, você se lembra dessa situação aqui, quando seu marido falou isso, e você bateu de frente, e você não aceitou? Nesse momento, Satanás venceu na sua vida, porque quem estava ali, através do seu marido, trazendo aquelas colocações, era eu, e você não aceitou, você rejeitou. E daí Deus falou assim, olha, aí Deus foi trazendo várias situações e foi me falando assim, olha, todas as vezes que você bate de frente com o seu marido, você está batendo de frente comigo. Você está agindo contra mim, contra a minha vontade. E aí Deus falou assim, olha, se você não consegue se submeter, respeitar uma pessoa que você vê, como que você vai conseguir se submeter e respeitar alguém que você não vê? E aí, Deus continuou dizendo, Deus falou assim, olha, a partir de hoje, né, eu quero que, daí Deus trouxe 3 coisas, 3 orientações que para mim são leis. Deus falou assim, primeira coisa, você não vai falar mal do seu marido para ninguém. Isso já está escrito, a irmã White fala, né, que o coração da esposa deve ser a sepultura dos defeitos do marido, tal, enfim. E aí Deus falou, você não vai falar para ninguém. Eu falava mal dele para minha mãe e para uma amiga minha. Eu sempre ligava, reclamava, tal. A segunda coisa que Deus trouxe para mim nesse momento, Deus falou assim, você não vai criticá-lo por nada que ele fizer. Não importa o que ele faça, você não vai criticá-lo. Eu era acostumada a fazer isso. Bater de frente e ainda criticar. Deus falou assim, todas as vezes que você vê que ele está agindo de forma incorreta, você vai vir falar comigo. Você não vai falar com ele. Deus fechou minha boca. E número 3, Deus falou assim que era para eu obedecer, acatar tudo o que ele trouxesse para mim. E Deus disse assim, eu cuido de você através do seu marido. E assim, naquele momento eu fiquei calada, porque Deus foi falando, e era tudo muito diferente, tudo muito novo, eu fiquei estarrecida. E depois daquilo eu contei para o meu marido, eu testemunhei e fui para casa. Irmãos, quando eu fui para casa, começou um processo de morte, literal, assim, na minha vida, porque eu chorava muito, porque era muito difícil. Porque eu estava acostumada, meu marido se levantava, eu batia de frente contra. Então, agora eu ia naquele impulso e eu não podia falar nada. Então, eu ouvia e obedecer era morte também, porque, imagina, eu sou mais esperta, eu sou mais inteligente, o meu é o melhor, e agora eu tinha que me submeter àquilo que ele trazia. Então, foi um sofrimento muito grande, eu chorava muito, eu chorava de dia, eu chorava de madrugada, eu falava, Senhor, o Senhor vai me matar desse jeito.
E muitas vezes eu estava em casa sozinha e eu queria ligar para minha mãe para reclamar, e o Espírito Santo falava, fala comigo. Eu falava, eu não quero falar com o Senhor, eu quero falar com a minha mãe. E ele dizia, fala comigo. E assim, foi uma guerra muito grande. Mas assim, pela misericórdia do Senhor, eu consegui, não 100%, é claro, tudo com muita dificuldade. E aquele momento difícil foi passando, foi se tornando um pouco mais fácil. E à medida que Deus me colocava no lugar que eu deveria estar, de esposa, ele foi levantando o meu marido, porque meu marido, ele era fraco na sua liderança. Ele não assumia o sacerdócio dentro do lar. Mas aí Deus foi levantando, ele foi conseguindo se posicionar conforme era a vontade do Senhor. À medida que eu baixava, o Senhor me baixava, o Senhor o erguia. Não me baixava assim no sentido de me tornar menos importante, mas o orgulho tinha que passar por esse processo de humilhação, de entender quem era Deus, quem sou eu, quem era meu marido, quem eu era. Por conta de toda a infância turbulenta, eu não tinha essas coisas bem ordenadas na minha mente. Deus precisava estabelecer uma ordem. Irmãos, e aconteceu que assim eu vivi durante esses 6 anos, né, nessa luta, mas com 1 ano e 2 meses exatamente, eu estava fazendo uma caminhada e eu era acostumada a falar mal do meu marido para Deus quase que o dia inteiro, o tempo todo. Eu reclamava, já que eu só podia falar com ele, então eu reclamava de tudo, eu falava mal de tudo o tempo todo, e eu estava caminhando e falando mal do meu marido para Deus. Nesse momento, o Senhor veio novamente e ele perguntou assim para mim: você acha que eu errei na escolha que eu fiz para você? E quando Deus me fez essa pergunta, de novo eu emudeci. Eu me calei e daí eu comecei a refletir, o Espírito Santo me levou a refletir em tudo aquilo que Deus tinha me dado como bênçãos através do marido que ele tinha me dado. Junto com o marido, eu recebi muitas bênçãos que eu não conseguia enxergar. E aí comecei naquele momento a considerar tudo isso. E aí, irmãos, as coisas foram mudando dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Eu comecei a sentir mais apreço pelo meu marido, comecei a olhar para ele com um olhar diferente, de admiração, de carinho. Então, Deus começou assim a enternecer o meu coração. E a partir daquele momento, eu não vou dizer que nunca mais eu reclamei, mas assim, é muito difícil quando acontece uma situação e que eu vou triste para o Senhor e eu falo, Senhor, eu não gostei disso, eu fiquei triste por isso. É muito difícil, porque as coisas se mudaram dentro do meu coração. Porém, eu vou caminhando aqui para o final. Terça-feira dessa semana foi um dia muito especial, porque eu estava já há alguns dias conversando com o Senhor e ele vai caminhando a gente, né, para algumas reflexões importantes. E nesse dia, conversando com o Senhor e trazendo diante dele os meus pensamentos, as minhas emoções, e eu falei assim, uma coisa assim que eu não tinha parado para pensar ainda. Eu falei, Senhor, quando meu marido fala para eu ficar com ele conversando, né, fazendo carinho ali com ele durante o dia, é o meu horário de serviço, é o meu horário que eu tenho tanta coisa para fazer. Eu falei, Senhor, eu penso assim que é perca de tempo. Eu fico triste, eu fico chateada, eu fico com raiva, eu não quero estar lá, eu não quero fazer isso. E aí, irmãos, conforme eu fui falando isso para o Senhor, ele me ajudou a perceber que, embora muitas mudanças tenham acontecido no meu comportamento em relação ao meu marido, o meu coração ainda continuava resistente. O meu coração ainda continuava rebelde em aceitar aquilo que o Senhor tinha dado para mim como presente, como proteção, como amparo, como abrigo. E aí Deus pegou e me mostrou assim que isso se reflete, a rebeldia do meu coração ainda, se reflete na minha casa.
Eu já fiz cursos de organização, eu já fiz grandes mudanças na organização da minha casa, mas é uma dificuldade muito grande de limpar, de manter, de organizar, de estabelecer horários. E aí Deus falou assim, sabe por que você não consegue? É porque o seu coração não está aceitando ainda plenamente aquilo que eu te dei. E eu compreendi isso. Então, mais uma vez, eu pedi perdão ao Senhor e eu aceitei, finalmente, a bênção de Deus, né, do meu casamento, que ainda no meu coração eu ainda estava resistindo. Por que resistindo? Porque vai contra a minha natureza. A minha natureza quer se rebelar, a minha natureza quer dominar, quer controlar, não quer obedecer. Então, eu resisto ao domínio de Deus na minha vida. Mas, novamente, né, houve a reconciliação. Eu falei, Senhor, eu te aceito na minha vida, eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus por mim, e eu voluntariamente me submeto ao Senhor e aceito. Irmãos, eu aceitei. E Deus, assim, nesse restante de semana, Deus fez uma obra, assim, muito grande na minha vida. Porque daí Ele me fez lembrar da minha sogra. Lembra que eu falei das 3 coisas que eu trazia para o Senhor, e uma delas era a minha sogra? Então, aí, Deus me fez perceber, porque, assim, nesses 6 anos, o meu relacionamento com a minha sogra mudou muito também, e no sentido de não bater de frente, algumas atitudes, assim, até no coração. Porém, Deus me fez perceber que no meu coração eu ainda rejeitava a minha sogra, que no meu coração eu resistia. Resistia por quê? Por medo, por querer me proteger. Mas aí o Senhor, né, me ajudou a perceber que eu não preciso ficar me protegendo caso eu receba algum ataque, que eu preciso amar, que eu preciso estar pronta a servir, e quem vai cuidar de mim vai ser Ele. Então, daí mudou, eu senti vontade de ligar para ela, e eu liguei para ela, e eu disse para ela que ela é uma bênção na minha vida, porque ela ora por mim, porque ela me trata com carinho, ela me dá presentes. E dentro de casa, organização, limpeza, estabelecimento, assim, o delegar de atividades para os filhos, tudo se ajustou. E assim, eu não sou capaz de transmitir em palavras como que Deus tem sido abundante em derramar as suas bênçãos sobre a minha vida. Mas estou recebendo as bênçãos, mas estou tomando o cálice. E bendito seja Deus, porque o meu cálice é muito mais suave, né, do que o cálice que Jesus teve que beber por nós. Amém, pastor, é isso. Olha, Carol, eu acho que você teria até mais coisa, né? Você ficou preocupada com o tempo, não foi isso, não? Foi talvez. Sim, pastor. Mas, Carol, agradeço porque o seu testemunho, com certeza, mais uma vez prova de que quando eu orava pedindo a Deus qual é o texto, Senhor, que nós vamos estudar pela manhã, e eu estava com a mesma coisa da semana passada. A gente sempre tem uma inclinação para seguir certos impulsos, certas vontades pessoais, e Deus dizendo, não, esse, Senhor, mas esse não tem conexão com os outros 2, mas eu não estou vendo, escolha esse. E sabe, Carol, mais uma vez nós estamos vendo Deus guiando os detalhes que nós não imaginamos. E você Amém. Não imagina o quanto o seu testemunho vai ajudar muitas famílias. Por quê? O inimigo sempre pega o lado fraco na família, ou é o esposo, ou a esposa, e com essa fragilização que ele faz dentro do núcleo familiar, ele começa a destruir a igreja. E o inimigo é astuto, mas se Deus quiser, nós vamos ter uma família aí de forte também,
no seu núcleo principal, que é a família. Eu oro pela minha família e estarei orando por sua família. E eu fiquei também tocado quando eu te liguei, falando, olha, Carol, vamos fazer a dupla de oração aí e tal. E você disse, pastor, eu estava pensando nisso. Maravilha, eu já comentei um pouco por alto com a minha esposa e eu tenho certeza que Deus vai nos concretizar maravilhas, porque é Ele que guia, vem dele tudo. Muito obrigado mais uma vez, Carol, por seu testemunho. Queridos, eu quero agradecer muito por você ter ficado até o momento. E queria, nesse momento, agradecer também, porque vamos fazer nossos votos. O voto matrimonial não é um voto? A gente não vai dizer, pastor, mas eu nem casei na igreja. Mas não é um voto que ele pede que façamos. Os que estão amaziados, ele não pede que faça um voto de compromisso sério, porque ele não aceita algo diferente. Queridos, Deus vai nos guiar, e vai guiar essa família ID, vai guiar todos que estão buscando, ou nas madrugadas, ele está reunindo um povo para realmente cumprir a missão final e abreviar a volta de Jesus. Pastor Jefferson, está conosco? Consegue abrir seu microfone? Estou te procurando aqui. Me ajuda aí, Daniel. Bom dia, bom dia, feliz sábado. Pastor, Natal foi bom por aí? Ganhou perfume? Rapaz, Natal aqui foi só bênção, meu irmão, só bênção, graças a Deus. Olha, eu procurei a Marleide, procurei o teu povo, estou vendo poucos pastores. Chama só o Daniel e outros aí. Reconhece seu povo aí para mim, de Maralina. O ex-povo que sempre... rapaz, o Martinelli já Martinelli. Marleide ligado. Alguém falou aí, mas eu não entendi, Martinelli, mas a internet dele não estava boa, pastor. A Marleide que falou no celular do Martinelli. Foi ela. Então, bom dia, pastor Jéssica. Feliz sábado aí. Prazer revê-lo. Bom dia, feliz sábado. Muito bom, muito bom. Irmão, fica contigo, pastor. Então, sábado, povo de Deus. Olá, Martinelli. Martinelli aí. Também estou aqui. Vive forte. Sábado feliz. Maravilha, o povo de Deus. Maravilha. Pastor Edson, contigo a oração final e pode também dar aí seu alô também, pastor. Ok. Muito bom estar com vocês. Retornamos do período das férias. Está ouvindo bem, pastor Edson? Está dando para ouvir bem? Retornamos das férias. Hoje será o primeiro sábado que estarei no novo distrito após as férias. Ontem estivemos em um dos pontos do evangelismo dos Calebes, ontem à noite lá com os jovens. Foi uma bênção, uma programação muito, muito bom. E hoje estaremos na igreja sede de Castelo Branco. Nós deixamos no período das férias, passamos por fortes emoções, principalmente no sábado, no domingo passado, porque no domingo passado eu tive o privilégio, a sensação nunca antes vivida, de realizar o casamento do meu filho mais velho, o Luan. Luan casou domingo passado, pastor Edson, e demais irmãos. Então, imagina aí a emoção que foi para todos nós. Estamos com o nosso ninho aqui esvaziando, né? O Luan já saiu e a gente está aí na expectativa, né? Das coisas, das bênçãos que Papai do Céu já tem reservado para a nossa vida, o nosso ministério no ano de 2021. E com uma coisa que ontem, conversando aqui com a esposa, com a Aline, nós precisamos retomar as madrugadas. E pela graça de Deus, nessas próximas semanas, retornaremos às nossas madrugadas pela graça de Deus.
Mas no sábado queremos continuar aqui, viu, com a família Ide. A gente já faz parte dessa família também. Então, enquanto o pastor Edson me aceitar e aceitar novos membros aqui na família Ide, estaremos juntos. Tá certo, pastor Edson? Pastor, essa família aqui é a família que vai para o céu, viu, pastor? E a família Pronto, Ide, então eu quero estar nela. até os que não se reúnem às 6 da manhã, mas tem outras famílias Ide aí cumprindo a missão por aí. Então, claro, claro. Ok. Então, vamos fazer a oração, pastor? Podemos orar, então? Quero convidar todos os irmãos. Eu observei aqui, quando eu olhei, tinha 62 pessoas conectadas de vários distritos, vários lugares, afastadas, distanciadas pela distância, em estados diferentes, países diferentes, mas que em breve estaremos todos juntos no mesmo lar, no mesmo céu, na mesma terra restaurada. E por isso eu quero te convidar para juntos orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai grandioso, nós te somos agradecidos por mais uma manhã de convida, porque o Senhor tem cuidado de cada família, de cada lar, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, mesmo em meio às situações das quais não entendemos os porquês, mas o Senhor está disponível para cada um dos seus filhos através do Espírito Santo. Por favor, Senhor Deus, queremos de forma muito especial pedirmos a tua intervenção sobre cada família aqui representada. Talvez estejamos aqui com pessoas, Senhor Deus, que virtualmente estão sorrindo, que na sua igreja profere palavras de bênçãos para outros, conversa, sorri, mas dentro do seu lar tem sido uma tremenda batalha. Isso porque o inimigo das nossas almas sabe que ao atacar as famílias, a nossa fé pode ser abalada também. Mas confiantes nas tuas misericórdias, confiantes no teu poder, queremos entregar a cada família aqui representada. Queremos entregar as famílias daqueles também que não puderam estar aqui virtualmente, mas que, por certo, hoje já estiveram na sala da audiência com o Senhor através da oração. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor conduza, abençoe, continue a abençoar o pastor Edson na condução da família Ide, do projeto Ide, outros pastores que sempre estão envolvidos em outras salas virtuais, que recebem nomes diferentes, mas o propósito é o mesmo, é nos aprofundarmos na tua palavra, nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, nos aprofundarmos na comunhão, porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é estarmos entre os salvos, o nosso alvo é sermos batizados diariamente com o teu Espírito Santo. Amém. E nessa manhã estamos com mais um dia de sábado, o dia que o Senhor reservou para, de forma ainda mais intensa, adorarmos ao Senhor, proclamarmos o teu nome, mantermos uma comunhão mais intensa contigo. Amém. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a tua paz, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E mais uma vez te suplicamos, batiza-nos com o teu Espírito, fortalece as nossas famílias, a família biológica, a família nuclear, a família espiritual, o teu povo espalhado por todo o mundo. Quantas pessoas, Senhor Deus, estão sofrendo com a pandemia, seus familiares intercedendo. Por favor, ampare e abrace a cada uma dessas pessoas, Senhor, por amor ao teu nome. Os nossos irmãos lá no estado do Amazonas, Senhor Deus, em Manaus, por favor, tenha misericórdia dos nossos irmãos, Senhor Deus, e não apenas os nossos irmãos da fé, mas
tantas outras pessoas que têm sido vitimadas, Senhor Deus. O inimigo tem se alegrado em vê-las sofrer, em ver as famílias sofrer. Nós confiamos no poder da oração intercessora e por isso te clamamos. Tenha misericórdia também dessas pessoas. Nós sabemos que o Senhor já tem. Por isso, Senhor Deus, nos fortaleça, nos proteja, nos dê a tua paz. Amém. Nós te oramos agradecidos na certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende segundo a tua misericórdia, a tua boa vontade. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, muito obrigado, pastor Jefferson. E antes de abrirem os microfones, eu vou passar aqui a palavra para o Daniel, porque todos nós temos uma lista de oração, de intercessão na nossa família ID. Queremos sempre ver alguém sendo discipulado. E aos domingos, para auxiliar, temos a nossa classe bíblica. Pode falar, Daniel, está sendo que horas? Daniel que está dirigindo, viu, pastor Jefferson? Você foi um bom professor dele em Amaralina, colocando lá na classe Novo Tempo. Então, fala, Daniel, o horário, convida o povo aí para que cada um leve os seus interessados, os seus da lista de oração. Isso, pastor. Então, a gente está com essa classe bíblica, já avançamos alguns temas, mas é como diz ali no ID, né? O Mateus 28, 29, eu até postei no iniciozinho do chat, onde diz lá, né? ID, né? Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Então, nós precisamos ensinar. E aí, nem todo mundo vai conseguir, às vezes, por falta de tempo, ou por outros motivos, dar os estudos bíblicos. Mas Deus, ele nos convoca que estudemos a Bíblia. E aí, fica esse convite aqui, todos os domingos, às 18h30, nós estamos com essa classe bíblica virtual. Então, você que está com a sua dupla de oração, que está intercedendo em dupla de oração por outras pessoas, buscando discipular, buscando levar o evangelho, convidem essas pessoas para no domingo estar conosco lá. O link, ele é sempre postado ali nos grupos do ID, e aí eu sugiro também que repliquem e postem no privado das pessoas, para que elas estejam presentes lá conosco e possamos, assim, aprofundar e conhecer a Bíblia, porque uma das provas de que a Bíblia é divinamente inspirada é o poder transformador dela. Então, estudando-a, muitos serão transformados. É isso aí, pastor. Obrigado. Obrigado, Daniel. Que Deus abençoe. É bom lembrar que o link é recorrente, é o mesmo link da classe bíblica todos os domingos. Tá bom? Então, queridos, muito obrigado. Podem abrir os microfones. Antes de sair da sala, dê o seu feliz sábado, uma